E agora nós estamos aí mais uma vez na nossa sequência de ministração sobre escatologia, sobre o nosso tema tão maravilhoso aí, que é a escatologia. Quarta-feira passada, nós falamos a respeito, nós demos aí uma introdução a respeito das principais linhas escatológicas. E hoje nós vamos continuar com essa ministração sobre as 4 principais linhas escatológicas. Na verdade, é a parte B do estudo que nós iniciamos quarta-feira passada, falando das das principais 4 linhas escatológicas. Aí você pergunta para mim, mas Eurípides, o que isso acrescenta na minha vida? Vou falar uma coisa para você, amado, tudo que diz respeito à palavra de Deus é acrescentar na nossa vida. Conhecimento é importante, você saber com sabedoria, sem debate, sem inimizades, você poder sentar num grupo de amigos, de pessoas que gostam das escrituras sagradas, e você ter um conhecimento do que significa cada interpretação de linha escatológica. Quarta-feira passada, eu fiz questão de enfatizar o fato de que não é porque as linhas escatológicas são diferentes uma da outra que nós estamos falando de pessoas que não são os nossos irmãos em Cristo. Inclusive, eu apresentei os 4 principais pontos que nos tornam unânimes, os principais pontos escatológicos, os 4 fundamentos para que nós tenhamos uma escatologia cristã evangélica. E quando você olha para as 4 principais linhas escatológicas, nós não estamos falando de seitas, nós não estamos falando de pessoas, de irmãos que não têm a centralidade das escrituras do nosso Senhor Jesus Cristo, da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. São irmãos em Cristo, mas com visões escatológicas diferentes. Aqui na tela você está vendo, o tema que eu coloquei aqui é a divisão escatológica de Jesus. Antes da gente apresentar as 4 principais linhas escatológicas, eu queria falar um pouco a respeito do que Jesus apresenta sobre escatologia, sobre a vinda, porque, como eu disse para você nas aulas anteriores, Jesus ele menciona a respeito da sua vinda, da sua segunda vinda, várias vezes. Mas tanto em Mateus 13 quanto tanto em Marcos 13 quanto em Mateus 24 e Lucas 11, Jesus apresenta um texto longo a respeito de como seria a vinda dele. Tanto é que nós vamos nos dedicar a 3 aulas falando justamente sobre o sermão escatológico de Jesus. Jesus tem um sermão escatológico, com exceção de João, que não é o propósito do Evangelho de João falar sobre escatologia, o propósito do Evangelho de João é outro ponto. Mas tanto Marcos, Mateus e Lucas, eles apresentam com detalhes maravilhosos qual seria a visão de Jesus no que diz respeito à escatologia. Então, quando você olha lá, Mateus 13, Marcos 24 e Lucas 21, você encontra qual é a sequência da escatologia bíblica de Cristo, né? E antes da gente entrar, eu queria orar com os irmãos agradecendo por esse momento. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado pelo teu Santo Espírito que nos unge, me dê capacitação, me dê inspiração para poder apresentar um tema tão maravilhoso. O senhor sabe o quanto eu me sinto, muitas das vezes, até incapaz, me falta palavras, eu expressar a grandeza do que é entender a escatologia bíblica. Mas na minha limitação, me permite, pelo teu Espírito Santo, ensinar aos meus irmãos queridos. Em nome de Jesus, amém. Quando Jesus apresenta a sua visão, a visão escatológica, você vai perceber
4 pontos que ele apresenta, né? Que seria o princípio das dores, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, no caso ele, e o juízo final. Essa aqui é a sequência do sermão de Jesus. Quando Jesus fala a respeito dele, ele fala do princípio das dores, ele fala da grande tribulação, ele fala da vinda do Filho do Homem e do juízo final. Esta é a sequência de Jesus, é a sequência que ele apresenta a respeito da sua vinda. Quando ele fala do princípio das dores, e nós vamos ter uma ministração só sobre isso, falando o que seria o princípio das dores, a ideia do princípio das dores é aquilo que a gente, se você já teve filhos, se você, homem, já acompanhou o parto da sua esposa, eu tive o privilégio de ver os meus 3 filhos nascerem, né? E é exatamente isso, as contrações, e começa aquelas contrações e as dores do parto, né? Jesus apresenta o princípio das dores como essas dores de parto, e essa grande tribulação seria realmente esse nascimento, onde há aquela dor profunda que a mulher sente, e a Bíblia apresenta isso como princípio das dores. Você vai aprender comigo em outra aula que nós estamos vivendo o princípio das dores, né? E o princípio das dores, ele é separado em vários pontos que Jesus apresenta aí, como eu disse, em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Jesus, no princípio das dores, ele vai falar que esse princípio das dores é o engano religioso, né, os falsos profetas e os falsos cristos. Ele vai falar das guerras e rumores de guerras, terremotos, né, sinais nos céus. Ele vai falar da perseguição que os cristãos sofrerão. No princípio das dores, ele vai falar também da traição entre irmãos que haveria muito intensa nos últimos dias, e ele vai falar da grande comissão, que é a pregação do evangelho. Isso compõe o princípio das dores apresentado por Jesus. Depois ele fala da grande tribulação, você terá, e segundo dependendo da linha escatológica que você acredita, você interpreta que a igreja passará pela grande tribulação. Segundo a sua linha escatológica, você acredita que você não passará pela grande tribulação. Uns acreditam que nós seremos arrebatados no meio da grande tribulação, outros acreditam que nós vamos passar por toda a grande tribulação. Mas Jesus, ele fala da grande tribulação, né? E nessa grande tribulação tem toda aquela simbologia dos 4 cavaleiros, dos selos, das 2 testemunhas, né? O surgimento do anticristo, a purificação do povo judeu, o tratamento da igreja, dependendo da linha escatológica que você acredita, a guerra do Armagedon, as 7 taças da ira de Deus, as trombetas, as trombetas que representam o juízo de Deus na terra. Então Jesus ele apresenta aqui a grande tribulação no seu sermão escatológico. Depois é claro que muitas coisas que eu mencionei aqui não é extraído só do texto que Jesus apresenta no seu sermão escatológico. São textos tirados do livro de Daniel, do próprio livro do Apocalipse, né? Depois tem a apostasia, depois tem a vinda do Filho do Homem, a vinda do Filho do Homem. Uma linha escatológica acredita que Jesus virá num só evento, e outra linha escatológica acredita que Jesus virá em 2 momentos. Na verdade, seria uma terceira vinda de Jesus, né? E depois o juízo final. Este aqui é a sequência escatológica que Jesus prega no seu sermão. Tudo isso que você está vendo aí muda a sua sequência dependendo da interpretação que você faz do milênio. A grande
questão do livro de Apocalipse e essa sequência aqui que Jesus apresenta, e curiosamente falando, Jesus não apresenta o milênio no seu sermão escatológico. Não faz parte do sermão escatológico de Jesus apresentar o milênio, nós vamos aprender sobre isso mais tarde. Por que Jesus não menciona o milênio em nenhum dos seus sermões escatológicos em Marcos, Mateus e Lucas? Mas não há menção do milênio no sermão escatológico de Jesus. E a grande questão, né, é o que seria esse milênio, né? O que é esse milênio que traz tanta controvérsia e tanta interpretações diferentes de vários irmãos aí quando se fala sobre o Apocalipse? Uma coisa, uma explicação resumida a respeito do milênio. O milênio, ou reino milenar, é um período de 1000 anos, aonde Cristo irá reinar com sua igreja em um tempo de paz, justiça e equidade, né? E só existe uma única passagem bíblica que fala a respeito desse tema tão polêmico que é o milênio. Essa passagem se encontra em Apocalipse 20. Na aula anterior eu li só um trecho rápido do milênio, né? Onde essa expressão 1000 anos, que não é a expressão milênio, é a expressão 1000 anos, onde a expressão 1000 anos aparece 6 vezes. E como eu disse, o próprio Jesus ele não menciona nada a respeito do milênio. Vamos ler esse texto aí, de Apocalipse 20, de 1 a 10. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Primeira menção sobre 1000 anos. Lançou no abismo, fechou, pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que termine os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco tempo. Verso 4. Eu vi os tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada a autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, não tinham adorado a sua imagem. Terá um momento no nosso estudo que a gente vai falar dessa besta, vamos falar dessa imagem. E o texto continua dizendo, e não tinham recebido a polêmica marca da besta, que nós vamos falar sobre. Na verdade, quando eu falar sobre a imagem, quando eu falar sobre a besta, nós vamos falar numa só aula sobre essa marca, né? E é o que eu disse para você. Eu vou falar sobre historicamente o que é a besta, historicamente o que é o 66, mas eu vou falar o que cada linha escatológica fala. Por que eu faço questão de apresentar para você as 4 linhas escatológicas? Para que você consiga ter uma visão panorâmica, assim como é a proposta da escola, para que você tenha uma visão panorâmica de todas as linhas e por que cada um interpreta de uma forma. Continuando com o texto. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha aí a menção do reino milenar. Verso 5. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completasse 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Nós vamos ter uma aula também falando sobre o que é a primeira ressurreição e a segunda ressurreição, que é importante para que você entenda o cenário escatológico, o cenário do Apocalipse. Verso 6. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles.
serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Verso 7. Quando terminarem os 1000 anos, mais uma menção, Satanás será solto da sua prisão e as nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento. Nós vamos falar dessa guerra aí do Armagedon, né? A cidade amada, mas um fogo desceu dos céus e os devorou. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre. Esse lago de fogo aí, para quem não sabe, é a segunda morte. Você vai entender por que a Bíblia faz questão de ensinar, de mencionar a segunda morte, que é o lago de fogo. O diabo que os enganava foi lançado num lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta, ó a tríade aí, que na verdade, na última aula eu falei da trindade diabólica, mas lá no texto mencionava o diabo, que seria o quarteto satânico, né? Mas a trindade maligna aí, a besta, o falso profeta, e eles reinaram atormentados de dia e de noite para todo sempre. Interessante que já haviam sido lançados tanto a besta, que são duas bestas, né? A besta que ergue sobre o mar e a besta que se levanta nas nações. Nós vamos estudar sobre cada besta e vamos falar também sobre o falso profeta. Nesse dia nós vamos falar sobre o que seriam as duas testemunhas e o que cada visão escatológica apresenta. Eles serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Como eu disse, amado, este é o ponto de conflito nas linhas escatológicas, o milênio. Esse é o ponto de conflito. Nós queremos então apresentar para vocês agora o que seria cada visão escatológica, né? O que seria cada visão escatológica, cada linha escatológica, cada escola escatológica, né? Elas se dividem aí em 4 linhas. Então eu queria apresentar aos irmãos as 4 principais, porque tem outras linhas lá que eu não queria, porque na verdade essas linhas surgiram dessas 4 linhas escatológicas, que na verdade seriam 3 linhas principais, mas a última linha escatológica tomou uma proporção muito gigante, ela teve uma outra vertente, e aí ela acaba sendo uma linha escatológica muito forte, que a gente precisa apresentar ela dentro dessas 4 principais escolas escatológicas. E você que me escuta aqui, eu não tenho dúvida que você faz parte de alguma linha dessas 4 linhas escatológicas. Principalmente a última, porque a última linha escatológica é praticamente 80% dos evangélicos fazem parte dessa interpretação escatológica. Eu quero fazer o possível para não me manifestar em qual escola escatológica eu mais me identifico. Mas eu queria apresentar para você quais são essas 4 linhas escatológicas. Nós temos aí o amilenismo, o pós-milenismo, o pré-milenismo e o pré-milenismo dispensacionalista. Na verdade, essas 3 primeiras, amilenista, pós-milenista e pré-milenista, seriam as 3 principais linhas. Aqui, o pré-milenismo dispensacionalista é a linha escatológica que nasceu a partir do pré-milenismo, né? A visão escatológica mais, né, antiga que nós conhecemos na história da igreja é o amilenismo. O amilenismo, ele é a interpretação escatológica desde a época dos apóstolos, mas na medida que a igreja foi tendo seu desdobramento teológico na história, ela foi desenvolvendo essas outras linhas. Você percebe que o milênio, a palavra milênio, estão presentes nas 4 linhas: amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo e pré-milenismo dispensacionalista. Esse terceiro pré-milenismo aí, os teólogos chamam de pré-milenismo histórico, né? Ele é tão antigo quanto o amilenismo. A gente data isso aí a partir do século V, né, depois de Cristo. O amilenismo,
ele é datado lá para o século I, no início da igreja. Os apóstolos tinham uma visão amilenista. O pré-milenismo, esse terceiro aí, que na verdade seria até bom colocar aí a palavra pré-milenismo histórico, eu devia ter colocado, mas seria o pré-milenismo histórico. Esse pré-milenismo dispensacionalista, ele é mais atual, curiosamente falando, 80%, até mais, dos evangélicos são pré-milenistas dispensacionalistas. Eu não tenho dúvida que você que está me escutando é um pré-milenista dispensacionalista, e você vai entender por quê. Mas vamos falar primeiramente dessa primeira escola escatológica aí, que é o amilenismo. Amilenismo. Esse nome aí, na minha humilde visão de estudo escatológico, né? Eu acho que quando definiram essa visão aí de amilenista, eles foram um pouco infelizes, porque quando você estuda o amilenismo, a terminologia dada pelo amilenismo está equivocada. Está equivocada. Por quê? Porque essa letrinha aí, o A, né? Agora me faltou a palavra, é sufixo. Eu sempre fui péssimo em português. Lá quando eu estudava há 30 anos atrás, eu não sei, nunca fui muito bom em português. Eu sempre fui mais história, geografia. Mas eu acredito que é sufixo, né? Se eu errar aí, por favor, me perdoe. Mas eu acredito que é um sufixo. Esse amilenismo, esse A no grego significa não, não, anormal, atemporal. Então é o não temporal, não normal. Esse amilenismo traz uma interpretação não milênio. Na verdade, os amilenistas, eles creem no milênio. Então, na verdade, eles não deveriam chamar amilenista, porque eles creem no milênio. A diferença está na interpretação que eles fazem do milênio. Primeira coisa que você precisa entender a respeito dos amilenistas. Os amilenistas acreditam que Jesus vem depois do milênio. Então, acontece o milênio. Deixa eu mostrar esse gráfico para você aí. Eu até coloquei a cor verde ali, agora ficou vazando lá, né? Mas quando a gente faz o croma, qualquer coisa que você coloca verde, o amarelo vaza, né? Então, você está vendo aí o amilenismo. Então tem a primeira vinda de Jesus, que é o que todo mundo acredita. Quem não acredita na primeira vinda de Jesus não é nem considerado uma igreja cristã. Então essa barrinha que está em animação aí, mostrando a minha camisa, né? Mostrando eu aqui, onde tá minha mão aí? Essa linha aí, essa linha aí seria um milênio. O amilenista, eles acreditam que a segunda vinda de Jesus é depois do milênio. Então tem a primeira vinda e lá no final tem a segunda vinda. Então a segunda vinda é depois do milênio. Então, primeira coisa que você precisa entender a respeito... Não estou conseguindo passar aqui. Primeira coisa que você precisa entender sobre o amilenismo é que os amilenistas acreditam no milênio, mas eles acreditam que Jesus vem depois do milênio. Acontece o milênio e Jesus vem depois do milênio. Por que eles foram chamados de amilenistas? Porque eles não acreditam que o milênio é literal. Amilenista não acredita que esse milênio de 1000 anos é um período literal onde Cristo vai estar na terra reinando com a igreja. A interpretação escatológica usadas pela visão amilenista é uma interpretação que crê que Jesus vem depois do milênio e que esse milênio não é literal. Mas uma coisa que você precisa entender, que essa interpretação ela é fundamentalmente a base de todas as igrejas de teologia reformada, principalmente igrejas presbiterianas, pastores reformados como John Piper, pastores reformados como Sproul, faleceu ano passado, né?
pastores reformados como Paul Washer, pastores reformados como Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes. Esses pastores, eles são amilenistas, eles não acreditam que o milênio é literal, que o milênio é figurativo. Não somente o milênio, mas praticamente todo o livro de Apocalipse. Por que os amilenistas acreditam que o livro de Apocalipse é um livro simbólico e não literal? Porque toda visão, vamos tomar por exemplo esse livro aqui. Praticamente quase tudo que eu tenho estudado sobre escatologia é em cima desse livro aqui, A Bíblia e o Futuro. Quem me recomendou ele foi, inclusive, o pastor Júlio César Martins. Por que os amilenistas, eles não acreditam que o Apocalipse é literal? Toda leitura que você faz, isso não é só leitura bíblica, isso é usado também na interpretação da Constituinte, da lei, né? Você precisa de uma ferramenta hermenêutica. A hermenêutica ela não é usada apenas para interpretação bíblica. A hermenêutica ela é usada para interpretar qualquer leitura, a Constituição ou qualquer livro técnico. Você precisa de uma hermenêutica. A hermenêutica é uma lente que você lê o texto. Quando você está lendo um texto, você lê a partir de uma lente, de uma forma de interpretação. Os amilenistas, eles leem as escrituras, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, pastores presbiterianos, pastores de fé reformada, eles leem as escrituras a partir de uma lente aliancista. Eles leem as escrituras a partir da teologia do pacto. Qual é a base da interpretação aliancista? Que é o que faz com que os irmãos aliancistas sejam amilenistas. Qual é a base? A base hermenêutica da interpretação de toda a Bíblia, não é só o livro de Apocalipse, é uma base aliancista, teologia do pacto, teologia da aliança. Qual é a base dessa interpretação? Nada nas escrituras, não é nada. A maioria esmagadora dos textos bíblicos não devem ser interpretados literalmente. Exemplo, Jesus disse, né? Se o teu olho pecar contra ti, arranque-o, jogue fora. Se a sua mão pecar contra ti, arranque-a, jogue fora. Esse texto, ele tem que ser interpretado literalmente ou figurativamente? Figurativamente. Você não pode interpretar esse texto literal. O aliancismo, ele vai falar que a interpretação escatológica, ela tem que ser figurativa. O livro de Apocalipse é um livro simbólico. Então, todas as passagens, a maioria eu sempre me corrijo nessa palavra todas, porque tem passagens bíblicas que elas são claras, elas não são, tem passagens escatológicas que elas são claras. Jesus virá nos ares. Isso não é figurativo, isso é literal. Mas os 7 selos, o 666, as taças, a imagem da besta, a marca da besta e tantas outras passagens do Apocalipse, elas são figurativas. Por isso, quando você vai conversar com um teólogo amilenista, quando você vai conversar com um teólogo, com um estudioso da escatologia aliancista, né, que é a lente escatológica, deixa eu só enfatizar isso aqui. Eu gostaria que você separasse. Uma coisa é amilenista, pós-milenista, pré-milenista histórico e pré-milenista dispensacionalista. Isso é uma escola escatológica. Outra coisa é você entender
Daqui a pouco eu vou falar sobre isso se der tempo. Por que que essas escolas escatológicas nasceram? Por que que elas surgiram da Bíblia? Elas surgiram por conta da hermenêutica. Elas surgiram por conta da interpretação, da leitura, da interpretação do texto. Se eu olho para a Escritura numa visão aliancista, numa hermenêutica aliancista, eu vou interpretar o texto diferente. Se eu olho para o texto numa visão dispensacionalista, vamos voltar lá? Por isso que existe pré-milenismo e pré-milenismo dispensacionalista. Quando o dispensacionalista nasce, surge, e eu vou dar uma aula só sobre dispensacionalismo, quando o dispensacionalismo surge, toda a visão interpretativa do Apocalipse muda. Então aquilo que estava sendo ensinado lá pelo início da igreja, a partir do século I, a partir do século V depois de Cristo, e vem na sua história da igreja, passando por todos os pais da igreja moderna, vamos assim dizer, da nossa igreja que nós temos hoje aí, ela muda a partir do momento que surge o dispensacionalismo. O dispensacionalismo, ele interpreta a escatologia de uma forma completamente diferente do amilenismo. Vai ter uma dissonância do pós-milenismo, vai ter uma dissonância também do pré-milenismo, grande, principalmente do amilenismo. Mas uma coisa que eu quero que você aprenda, eu quero que você entenda e aprenda sobre isso. Estas escolas escatológicas aqui é a interpretação do milênio. Cada escola dessa interpreta o milênio de uma forma. Mas essa interpretação dessas escolas aqui só aconteceram do milênio, essa interpretação do milênio só aconteceu por conta da hermenêutica que cada um tem. Se você, e eu sei que, desculpe falar isso, amado, não é presunção, até porque Deus sabe, eu sou um autodidata, eu não sou teólogo, eu gosto demais de estudar a Bíblia, eu leio Bíblia, eu estudo Bíblia o dia inteiro. Se deixar, eu fico 8 horas, 9 horas estudando. Então, eu não sou teólogo, mas eu estudo muito a Bíblia. Eu consigo conversar a respeito de vários temas da Bíblia. Mas você precisa entender que a maioria dos cristãos nem sabe o que é uma chave hermenêutica. Nem sabe o que é uma interpretação hermenêutica. Não tem nenhuma base hermenêutica de um texto. Ele olha para o texto e simplesmente reproduz aquilo que alguém interpretou. E a maioria das pessoas não tem consciência. Seja sincero, se você até puder escrever aqui nos comentários, aqui no nosso canal, escreva. Você sabia que existem 2 chaves hermenêuticas de interpretação bíblica, que uma chama aliancismo e outra chama dispensacionalismo? Você sabia? Escreva aí. Você que está assistindo esse vídeo agora em tempo real ou você vai assistir depois. Você sabia que existem 2 chaves hermenêuticas? E é por conta dessa chave hermenêutica que nós lemos o Apocalipse e praticamente toda a Bíblia. Ou você lê a Bíblia a partir da lente do aliancismo, ou você lê a Bíblia a partir da lente do dispensacionalismo. Então, quando a gente fala de aliancismo, nós estamos falando... quando a gente fala de amilenismo, nós estamos falando de uma lei, de uma interpretação hermenêutica aliancista, teologia do pacto ou teologia do pacto. E dos principais pontos, né, da hermenêutica aliancista, que é a hermenêutica usada pelos amilenistas, é que o Apocalipse é um livro simbólico e ele precisa ser interpretado. É o que deixa distonante o amilenismo do dispensacionalismo, porque o dispensacionalismo acredita que
que o Apocalipse é literal. Olha só. Se eu olho para o livro de Apocalipse, se eu olho para o 666 como literal, eu vou acreditar que tem chip. Agora você vai começar a entender por que tem tantas interpretações. Se eu sou dispensacionalista, eu vou acreditar que tem chip, eu vou acreditar que o 666 é uma marca na testa. Se eu sou amilenista, se eu tenho uma linha escatológica aliancista e eu sou amilenista, eu vou interpretar, eu vou entender que isso é figurativo, que não é literal. Então vamos entrar aí na questão do amilenismo, né? Primeira coisa que você já sabe, que as igrejas históricas de teologia reformada são, a sua interpretação é amilenista, né? O amilenismo acredita que o livro do Apocalipse ele é um livro simbólico. O milênio, né, referido nas escrituras ali no texto que a gente acabou de ler em Apocalipse 20, não significa um milênio literal, não é 1000 anos. O milênio ali é uma simbologia de um longo tempo. Um dia para Deus é como 1000 anos. 2 dias para Deus é como 2000 anos. Então, não é literal, pois o reino de Deus, esse milênio, segundo os aliancistas, foi inaugurado visivelmente com a primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele continua presente, embora invisível, e será consumado na segunda vinda visível do Rei da Glória. Então, na teologia amilenista, com interpretação hermenêutica do aliancismo, esse milênio não é literal. Ele foi literal quando Jesus Cristo veio ao mundo e inaugurou o milênio. Jesus inaugurou o milênio de forma literal e transferiu esse milênio para a igreja. Se você sentar com Augusto Nicodemos hoje e falar assim, ô tio Nico, o milênio é literal ou simbólico? Ele vai falar, é simbólico. Já foi inaugurado por Jesus Cristo há mais de 2000 anos atrás. Ele é simbólico, né? E nós já estamos, né, segundo os aliancistas, segundo os amilenistas, né, nós já estamos reinando com Cristo nas regiões celestiais. Um texto muito forte que os amilenistas usam é Efésios 2,6, que diz que ele nos ressuscitou juntamente com ele, Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então nós estamos reinando com Cristo na terra, nesse texto aí de Efésios 2,6, né? Nós já estamos reinando com Cristo. O amilenismo defende que o milênio já foi iniciado na primeira vinda de Cristo e termina na sua vinda, quando haverá a ressurreição geral dos mortos, o juízo final e estabelecendo o novo céu e a nova terra. Aí mas lá no texto lá de Apocalipse 20, diz que o diabo foi amarrado, o diabo está solto aí, fazendo o que quer, sendo que no milênio o diabo é amarrado. Como é que os aliancistas acreditam que nós já estamos vivendo o milênio, sendo que um dos principais pontos tratados no milênio é que o diabo é amarrado durante durante o tempo dos 1000 anos, né, do reino milenar. Os aliancistas, como eu uso muito forte, como eu tenho um entendimento assim forte de que só existe amilenismo por conta da hermenêutica aliancista, os amilenistas, eles acreditam que Satanás está preso na sua atuação. Ele é restrito na sua atuação. Quando o Apocalipse diz que o diabo foi amarrado com correntes, isso significa que ele foi amarrado na sua atuação. Antes de Jesus Cristo vir ao mundo, muitas culturas da terra, muitos povos, muitas nações, muitas tribos eram completamente subjugadas pelo diabo. O amilenista acredita, ele entende que quando o evangelho de Jesus Cristo chega numa nação,
o poder do diabo é amarrado. A presença da igreja amarra o diabo durante o reino milenar de Cristo, que, segundo os aliancistas, nós já estamos vivendo. Um texto muito forte que os amilenistas usam é o texto de João 12:31, que diz: chegou a hora desse mundo ser julgado e o príncipe desse mundo será expulso. Jesus falando que quando ele morresse na cruz, o príncipe desse mundo seria expulso. Os amilenistas usam também esse texto de Colossenses 2,15, que diz que Jesus despojou principados e potestades e ele desfez publicamente ao público, né, derrotando todos na cruz. Colossenses 2,15 diz que o diabo foi destronado, destruído na cruz. Então, quando o diabo é tomado as chaves do inferno da mão dele, quando Jesus vai ao inferno, amarra o valente e toma as chaves do inferno, nos coloca assentado nas regiões celestiais, e como diz em Colossenses 2,15, todo principado e toda potestade foi destronada e amarrada, mostra que nós já estamos vivendo o milênio e que Jesus Cristo já reina com a igreja. Os amilenistas creem que as escrituras sagradas não fazem nenhuma distinção a respeito. Deixa eu falar uma coisa para você. Antes de eu concluir essa frase aqui, volto a repetir. Toda a interpretação escatológica amilenista, com a chave hermenêutica do aliancismo, não acredita que é literal. Eu vou mencionar algo aqui que depois vai fazer sentido quando você entender a linha escatológica dos dispensacionalistas. Os amilenistas creem que as escrituras sagradas não fazem nenhuma distinção cronológica das eras entre a segunda vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja e a participação dos santos no novo céu e na nova terra. Haverá apenas uma ressurreição geral dos crentes e dos incrédulos, a qual ocorrerá na segunda vinda. E o julgamento final será para todos os povos. A tribulação, o princípio das dores, é algo que já é experimentado nessa era que nós já vivemos. Então, olha mais uma vez aí esse gráfico. É a primeira vinda de Cristo. Depois nós temos o milênio simbólico, que segundo os amilenistas nós já estamos vivendo. Nós já estamos vivendo as dores. Nós já estamos vivendo a apostasia. E iremos viver a grande tribulação. Porque o Senhor Jesus vem no final da grande tribulação. O teor da grande tribulação, o que vai acontecer, a grande tribulação nas suas dores, no seu sofrimento, na sua perseguição, no reinado do anticristo, no reinado do falso profeta, no surgimento da besta do apocalipse, da besta que surge no mar, da besta que surge na terra, isso acontece tudo na grande tribulação. Os amilenistas acreditam que isso vai acontecer. Haverá um falso profeta, haverá uma besta, haverá o anticristo, e haverá uma grande tribulação pela qual nunca a humanidade já viveu. Amilenismo acredita que haverá grande tribulação. A questão é que os amilenistas acreditam que a igreja passará por esse processo. A igreja vai viver os princípios das dores, a igreja vai viver a apostasia, a igreja vai viver a grande tribulação. Olha, o pessoal da edição aí já cortou aí o croma e jogou para nós aí a cor que eu tinha colocado. Mas nas minhas próximas aulas eu preciso lembrar de não colocar amarelo nem verde por conta do croma. Então, olha só, no amilenismo, eles acreditam no milênio, mas o milênio é simbólico. Por isso que eu falei que esse conceito do sufixo a, mais uma vez me perdoe se a não é sufixo, mas acredito que sim, esse sufixo a aí não é não milênio. Eles acreditam no não milênio, mas eles não acreditam que é literal. Mas é um milênio simbólico.
O princípio das dores, eles não é simbólica, vai acontecer mesmo. A apostasia não é simbólica, vai acontecer. Como eu disse, nem tudo no Apocalipse eles acreditam simbólico. E depois, lá no final da grande tribulação, o Senhor Jesus volta, né? O Senhor Jesus volta. Outra coisa que eu quero falar a respeito aí do amilenismo, deixa eu falar com vocês aqui, você vai aprender com a gente, aqui comigo, a respeito das outras linhas escatológicas, é que essa grande tribulação ela tem um propósito. Existe um propósito na grande tribulação. E para os pré-milenistas dispensacionalistas, o propósito da grande tribulação é tratar Israel e os crentes carnais. Então a igreja arrebatada, você vai aprender isso comigo, só estou dando uma adiantada aqui, porque para mencionar isso aqui você tem que saber sobre isso. Os pré-milenistas dispensacionalistas, não é o pós e nem o pré-milenismo, é o pré-milenismo dispensacionalista. Eles acreditam que crente carnal e Israel será tratado na grande tribulação. Por isso que a maioria, você vai descobrir agora, então é por isso que então é isso que eu acredito. Aí você vai ver que você é pré-milenista dispensacionalista. O amilenista, eles não acreditam, vou colocar mais uma vez o gráfico aí, você vai ver que os amilenistas, eles não acreditam que a grande tribulação é para tratar Israel. Por que eles não acreditam que é para tratar Israel? Porque para os amilenistas, as escrituras não fazem distinção entre a igreja e Israel. Que lá no Velho Testamento, Abraão, Isaac, Jacó é a igreja do Velho Testamento. Que nós somos a igreja do Novo Testamento. Então não tem diferença entre povo judeu e gentios. Depois a gente vai estudar sobre isso. Eu vou dar uma aula só sobre isso. Para os amilenistas, as escrituras não fazem distinção entre igreja do Novo e do Velho Testamento, Israel e gentios. A igreja do Novo Testamento, o Novo Israel, é composta de circuncisos e incircuncisos. Então, quando eu me converti, eu sou igreja. Quando um judeu converte, ele é igreja. Se o judeu não converter, não é igreja. Então, os amilenistas não acreditam que existe um tratamento particular para o povo judeu. E esse aí é um outro ponto de divergência forte entre amilenistas e dispensacionalistas, né? Depois, querido, nós temos aí o pós-milenismo, né? O pós-milenismo, o nome já está falando pós-milênio. Por que é pós-milênio? Que na verdade é quase igual a milenista. A milenista acredita que haverá milênio, grande tribulação, depois vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, depois do milênio. Pós-milenismo acredita na mesma coisa, só que tem vários desdobramentos dos pós-milenistas que é diferente dos amilenistas. Os pós-milenistas acreditam que Cristo vem depois do milênio, sendo que a igreja, à semelhança dos amilenistas, a igreja passa pela grande tribulação também. Então a igreja permanece na terra, passa pela grande tribulação e depois vem e depois acontece aí o milênio, né? Só que veja bem, o entendimento do pós-milenista, então vamos ver o gráfico aqui, ó. Olha só o gráfico aí. Então, pós-milenista acredita que na grande tribulação, que a igreja vai passar, então tem a primeira vinda de Cristo aí, que todos acreditam, né? Se, como eu disse, não acreditasse na grande tribulação, se não acreditasse na vinda do Senhor Jesus Cristo, já não era considerado uma igreja cristã. Mas começa ali a vinda do Senhor Jesus Cristo, a grande tribulação, que você vai aprender o que seriam esses 7 anos da grande tribulação. Todos acreditam que a grande tribulação, amilenistas, pós-milenistas, pré-milenistas e pós-milenista dispensacionalista, acredita que a grande tribulação acontece num período de 7 anos, né?
Depois da grande tribulação surge o milênio literal. Olha a diferença entre amilenista e pós-milenista. Qual é a diferença? Amilenista acredita que milênio é figurativo. Pós-milenista acredita que milênio é literal. Amilenista acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação. Pós-milenista acredita também que a igreja vai passar pela grande tribulação. Amilenista acredita que milênio é figurativo. Pós-milenista acredita que milênio é literal. Agora, o que acontece com o pós-milenismo? O pós-milenismo já foi muito forte, gente. Muito forte. O pós-milenismo já foi muito forte. Por que o pós-milenismo hoje é fraco? Porque veja só o que aconteceu com o pós-milenismo. O entendimento pós-milenista, ele acredita que antes de Jesus voltar, acontecerá, né? Veja só o que acontece na cabeça do pós-milenista. O pós-milenista, ele acredita num milênio literal. Olha aí, ó. Num milênio literal. Antes, né? Antes. E essa... A segunda vinda de Cristo, o milênio acontece. Mas esse milênio acontece hoje de forma figurativa, mas por isso que ele é pós, mas ele vai acontecer de forma literal. O pós-milenismo, ele acredita no literal e no figurativo. Então, o que acontece com esse milênio figurativo? Ele acredita que através de esforços da igreja, o mundo será cristianizado. Como resultado, olha só, o mundo será cristianizado. Como resultado dessa cristianização, haverá um longo período de paz, prosperidade e justiça. Então ele crê. Na verdade, até o nome pós-milenista fica um pouco confuso. Porque ele crê no milênio antes da segunda vinda e ele acredita no milênio depois da segunda vinda. Ele acredita no milênio literal antes da segunda vinda e ele acredita no milênio... ele acredita num milênio figurativo antes da segunda vinda, mas ele acredita também no milênio literal. Só que o fato do pós-milenismo acreditar que o mundo será cristianizado, que a igreja vai pregar no mundo, e esse pós-milenismo é antigo, é antes da Primeira Guerra, é ali muitos anos antes da igreja moderna que nós somos. Mas o problema é que quando surgiu a Primeira e a Segunda Guerra, o pós-milenismo começou a perder sua força. Porque eles começaram a ver a maldade do mundo, eles começaram a ver o quanto o homem é mau. E a partir do momento que eles começaram a perceber a maldade do mundo, eles pararam de acreditar nesse milênio aonde o mundo seria tomado por uma cristianização. Depois nós temos o pré-milenismo, que eu disse para você, que seria aí o pré-milenismo histórico. O pré-milenismo, amado, faltou essa palavrinha histórico, defende que a segunda vinda de Cristo acontece um evento único após o período da grande tribulação, ou seja, o pré-milenismo, a igreja estará na terra durante esse período da tribulação intensa, e ao final desse período, então, acontecerá a vinda de Jesus. Na segunda vinda de Cristo, os justos ressuscitarão, e os salvos que tiveram vivos terão seus corpos transformados. Na ocasião, o anticristo será julgado, Satanás será preso e Cristo reinará durante 1000 anos literais na terra, cujo período será de grande bênção, paz e prosperidade. Pós-milenista acredita em milênio literal. Então haverá a grande tribulação, depois tem juízo final, e Jesus vem e depois acontece o milênio. Então, você percebe que a igreja está aí, a primeira vinda de Cristo, a igreja passa pela grande tribulação, pré-milenista acredita que a igreja passa pela grande tribulação de 7 anos,
Depois acontece a segunda vinda de Cristo, depois acontece o juízo final, Jesus Cristo volta, inaugura o reino literal, né? E depois tem aí o estado eterno, que é a eternidade. Ao final de 2000 anos, Satanás será solto, segundo aí os pré-milenistas, num curto período de tempo, e tentará fazer uma guerra contra Deus, porém será derrotado definitivamente, lançado para a condenação eterna no lago de fogo. É também nesse momento que os ímpios serão ressuscitados para serem julgados e condenados juntamente com Satanás e seus anjos. Após esse acontecimento, ocorrerá o estado de eternidade. Então, olha só nesse gráfico aí, você percebe que a igreja passa pela grande tribulação, acontece a segunda vinda de Cristo, e depois da segunda vinda de Cristo, que vem o milênio. Pós-milenista e amilenismo acredita que o milênio é antes da segunda vinda de Cristo, se bem que o pós-milenista fica um pouco confuso, porque ele fala do milênio simbólico antes da segunda vinda e um milênio literal depois da segunda vinda. Então não sei nem como é que eles se denominam pós-milenista. Na minha forma de ver, os pós-milenistas são muito confusos. Mas o pré-milenista acredita que haverá uma grande tribulação, a igreja passa por essa grande tribulação, depois acontece a segunda vinda e depois começa o reino literal milenar, aonde é o estado eterno, aonde inaugura já depois de 1000 anos, Satanás é solto, ele depois é lançado no lago de fogo, quando começa o milênio, Satanás é amarrado, e ele é amarrado. Depois no final do milênio, Satanás é solto, mas ele é imediatamente jogado no lago de fogo. Depois nós temos aí o pré-milenismo, mas é um pré-milenismo dispensacionalista. Pré-milenismo dispensacionalista. Nosso horário falta 1 minuto. A nossa aula é de 1 hora, mas como eu quero apresentar aqui mais uns 10 minutinhos para encerrar essa aula sobre as 4 escolas escatológicas, eu vou apresentar aí o pré-milenismo dispensacionalista. Pré-milenismo dispensacionalista. Olha só o gráfico dos dispensacionalistas, rapaz. Vamos voltar lá, rapidão lá, vamos voltar lá no gráfico do amilenista. Olha como é que é o gráfico do amilenista. Jesus vem, acontece tudo no milênio, Jesus volta, juízo final, condenação do diabo e acaba tudo. Depois eu vou dar uma aula só sobre isso com mais detalhes. Mas lá no pré-milenista dispensacionalista, olha o tamanho da linha do tempo do pré-milenista dispensacionalista. No pré-milenismo dispensacionalista acontece a primeira vinda de Cristo. Depois da primeira vinda de Cristo, que é o princípio das dores, né, que a gente vive também isso, acontece o arrebatamento da igreja. Não sei se você sabe, amilenista, pós-milenista, pré-milenista não acredita em arrebatamento. Você não sabia disso, né? Quem acredita em arrebatamento é só dispensacionalista. Se você for conversar com um querido irmão que morreu, que é morreu o ano passado, como é que é o nome dele? Aquele pregador, senhorzão que morreu, Russell Shedd. Russell Shedd não acredita em arrebatamento. Hernando Dias Lopes não acredita em arrebatamento. Augusto Nicodemos não acredita em arrebatamento. A maioria dos pastores de teologia reformada não acredita nesse arrebatamento, nessas bodas do Cordeiro. Você deve estar aí de queixo caído, né? Sentado no seu sofá ou assistindo no seu celular falando, o quê? Não existe arrebatamento? Pois é, então eu queria convidar você a continuar estudando escatologia com a gente. Você vai aprender por que amilenistas, por que igreja histórica não acredita em arrebatamento. Mas Eurípides está lá na Bíblia, Jesus disse, um será levado, outro será deixado. De onde você tirou isso? De onde esses aliancistas tiraram isso?
Como é que não tem arrebatamento? A gente não vai morar no céu, mansões celestiais? Segundo os aliancistas, segundo os amilenistas, segundo os pós-milenistas, segundo os pré-milenistas, não tem arrebatamento não, gente. Quem acredita em arrebatamento é só dispensacionalista. Você vai aprender sobre isso. Você vai poder, então, entender quais são os argumentos que levam as outras escolas escatológicas não crer em arrebatamento. Agora, deixa eu só tranquilizar o seu coração. Tem uma diferença enorme entre arrebatamento para morar no céu e encontrar com Cristo nos ares. Todas as linhas escatológicas acreditam, amilenistas, pós-milenistas, pré-milenistas, acreditam que nós vamos encontrar com Cristo nos ares e voltar para a terra. Essa ideia de morar no céu a vida toda, isso é conceito dispensacionalista. Nós vamos ter uma aula só sobre isso, de onde surgiu essa ideia de morar no céu. Nenhum pastor histórico, de teologia histórica, de teologia reformada, acredita que a gente vai morar no céu. Dispensacionalista, pré-milenista, dispensacionalista, acreditam que Jesus vem, arrebata a sua igreja. Essa igreja é arrebatada para não passar pela grande tribulação, né? Não, a igreja sobe no arrebatamento, vai morar no céu, não passará pela grande tribulação. Depois a grande tribulação acontece, né? A grande tribulação acontece com a igreja lá no céu, vivendo no céu, nas mansões celestiais. Jesus Cristo volta com a sua noiva para julgar aqueles que passaram pela grande tribulação. Essa tribulação, a igreja sai da terra porque a grande tribulação é para tratar a igreja carnal e para tratar Israel. Nós vamos estudar sobre isso mais para frente. Você vai entender isso com mais detalhes. Sua cabecinha deve ficar confusa, preocupa não. A gente vai estudar isso bem. Depois, né, essa grande tribulação é para tratar Jerusalém, Israel, o povo judeu, e para tratar os crentes carnais, né? Porque eles fazem separação entre igreja e Israel. Uma coisa, para os dispensacionalistas, durante o tempo da graça, a dispensação da graça, durante a dispensação da graça, Deus trata a igreja, trata a noiva. Durante a grande tribulação, Deus trata a igreja carnal e a Israel. Depois acontece a segunda vinda, que seria uma terceira, porque Jesus já veio lá num arrebatamento, aí depois Jesus vem uma segunda, que não é a segunda, que na verdade é uma terceira vinda, vem com a igreja instalar o reino na terra, o reino milenar. Aí acontece o milênio e depois acontece o juízo final e depois o estado eterno, tá bom? Deixa eu falar uma coisa para vocês. A próxima aula nós vamos falar só sobre dispensacionalista e por que que os dispensacionalistas acreditam nessa linha de tempo aí. Por que que os irmãos dispensacionalistas creem nessa longa linha de tempo, nesses cálculos? Por que que o dispensacionalista faz muito cálculo? Jesus vem na data tal, Jesus vem na data tal. É muito difícil um dispensacionalista não ter números, que ele fica calculando, calcula aqui, calcula ali. Tem um irmão muito querido que semana passada ele lançou um vídeo aí, você deve já ter visto, não vou falar o nome dele, até porque eu respeito muito ele, mas ele lançou lá um vídeo na internet onde ele fala, você quer saber a data da vinda de Jesus Cristo? Ele já marcou a data de Jesus Cristo para o dia 28, só sei que é em 2028, isso, é 2028, ele vai vir num dia lá de 2028. Você não vai ver aliancista fazendo isso, você não vai ver amilenista fazendo isso. Dispensacionalista que gosta de cálculo.
Então, como o dispensacionalista funciona com cálculo, data, o ano que Israel virou nação, os dias no calendário judaico, o sábado, o ano sabático, a Terra tem tantos anos, nós estamos vivendo essa data, aí eles acabam, é muito difícil. Eles tentam não marcar data, mas acabam marcando data. Próxima aula, nós vamos falar só sobre dispensacionalismo, tá bom? E vamos apresentar com mais detalhes essa linha do tempo aí dispensacionalista. Amém, queridos? Bênção de Deus, eu espero que você esteja assim tão empolgado, tão empolgado como eu sempre estou quando eu dou aula de escatologia. Amo esse tema e para mim é maravilhoso. Amém, queridos?